Olá, bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fortalecimento. Eu sou o pastor Everaldo e você é o meu convidado a compartilhar, se inscrever, dar sugestões, colocar os seus comentários. E se você conhece alguém que tem necessitado desses vídeos, você possa também recomendar. E nós estamos hoje vendo uma série sobre a cura para a tristeza. Na segunda parte hoje nós vamos ver a continuidade em 1 Reis, capítulo 19, e eu convido a você para acompanhar na sua Bíblia, se você puder acessar, se estiver próximo de você. Nós estamos vendo como vencer a tristeza. É verdade que a tristeza, ela em certa medida, ela pode nos ajudar a depender de Deus. A tristeza em certa medida pode nos tornar uma pessoa mais sensível, uma pessoa até mesmo mais com maior capacidade de valorização das coisas simples que temos, que Deus nos deu. Mas a tristeza, quando ela se instala na nossa vida e ela passa do período agudo para um período crônico, ela se torna muito perigosa. Então nós vamos ver hoje a segunda parte. Convido você como vencer a tristeza. Em primeiro lugar, aliás, nós vamos ver a continuidade. Em quinto lugar, para vencer a tristeza, é preciso que você descubra um lugar significativo. É preciso a gente ter um lugar, o ambiente, ele tem uma influência muito grande sobre a nossa vida. Aqui no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 11, Deus chama Elias para que saia de dentro da caverna. Elias tinha passado por um momento muito estressante. Elias tinha passado por um momento muito esvaizante. E ele estava ali agora numa caverna, estava longe até mesmo de Israel, da sua cidade. Ele estava num lugar hostil dentro da caverna. E Deus, aqui no capítulo 19, versículo de número 11, Deus diz assim para ele: disse-lhe Deus: sai, Elias, e põe-te neste monte perante o Senhor. É interessante que aqui Deus ele está fazendo um trabalho terapêutico na vida de Elias. Ele diz: sai desta caverna e coloque-se sobre o monte, ou seja, para que Elias estivesse num lugar aonde ele estivesse se sentindo bem. O ambiente, o lugar, ele pode ser um lugar agravante para a tristeza, mas também o lugar ele pode ser um atenuante para a tristeza. Por isso Deus manda Elias sair de dentro da caverna. Para vencer a tristeza é preciso fazer escolhas dos lugares que te trazem benefício. O lugar, o ambiente, ele é muito importante. Por isso, a tristeza, ela se aloja em locais mais sombrios, em locais mais lúgubres, locais mais pesados. Por isso, procure lugares mais leves, coloridos, com luzes, ambientes com com a presença maior de flores, plantações, um ambiente agradável. É de extrema necessidade, de extrema importância, o ambiente que você vive para você ser curado da tristeza. O salmista, ele diz assim no Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Então procure ambientes os
quais você possa desenvolver e estar feliz. Observe que o filho pródigo, quando ele deixa o ambiente da sua casa e ele vai morar ou ele vai para uma terra distante, aquele ambiente era um ambiente hostil. A princípio parecia agradável, mas depois, quando terminou o dinheiro, quando ele gastou tudo, ele foi cuidar de porcos. Aquilo foi um agravante na tristeza dele. Mas quando ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Observe que ele muda de lugar. E aquele lugar traz alegria de volta. Em sexto lugar, aliás, diz assim: a presença de Deus, ela é extremamente importante. Elias é curado da tristeza pela presença de Deus. E no versículo de número 12, depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo. É muito importante aqui que aparece um terremoto, mas Deus não está no terremoto. Vem um vento forte, mas Deus não estava no vento forte. Deus não estava no fogo, mas Deus estava numa brisa suave. A presença de Deus ali estava curando Elias. A presença de Deus de uma forma tranquila, de uma forma suave. Então, em sexto lugar, nós somos curados por meio da presença de Deus. Cultive, busque a presença de Deus. A presença de Deus não pode ser colocada como um estereótipo que ele está somente no fogo, ou no terremoto, ou em lugares agitados, como vimos aqui. Mas a presença de Deus é a maneira como nós buscamos. O profeta Isaías, no capítulo de número 55, 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Como ser curado da tristeza? Busque a presença de Deus. Em Jeremias 33, versículo 3, o próprio Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, à medida que você busca a presença de Deus, a tristeza diminui e aumenta a sua alegria, aumenta a sua resistência, aumenta a sua imunidade também. E também no Jeremias 29, versículo 13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como ser curado da tristeza? Busque lugares significativos. Busque a presença de Deus. A presença do Senhor cura a nossa vida. O salmista disse: perto está o Senhor de todos que o invocam em verdade. E o interessante é que a presença de Deus está relacionada à alegria. No Salmo 16 ele diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Portanto, vença por meio da busca da presença de Deus. Quando vier aquela tristeza aguda, aquela tristeza que quer se tornar moradia na sua vida, manda ela embora, buscando a presença do Senhor. E, em sétimo lugar, atividades significativas. Versículo 15, Deus fala para Elias: disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. No versículo 16, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Deus, para curar Elias, deu atividades. Mas não era simplesmente uma atividade, eram atividades objetivas, atividades significativas. Primeira atividade:
ungir rei da Síria. Segunda atividade, ungir o rei de Israel. E a terceira atividade, ungir o profeta Eliseu no lugar dele. A terapia ocupacional, ela é medicinal. Divida suas atividades em 3 partes: Deus, o próximo e você. Desenvolva atividades em relação a Deus, que você possa adorar a Deus, você possa servir a Deus. Desenvolva atividades com relação ao seu próximo, uma visitação ao próximo, uma ajuda, uma solidariedade, isso é terapêutico. E a você, faça atividades que você gosta, um hobby, uma atividade que você gosta, ela é terapêutica. E por último, boas notícias, cura as nossas tristezas. Deus fala com Elias no versículo 18. Também concebei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Elias pensava que ele era o único, mas Deus dá uma ótima notícia para ele. Elias, você tem mais 7.000 companheiros que não dobraram os joelhos a Baal e não beijaram. Que notícia ótima! Cultive o hábito de ouvir boas notícias. Cultive o hábito de transmitir boas notícias. E seja criterioso naquilo que você ouve, pois o mundo está cheio de más notícias e nós, por tendência, gostamos das notícias ruins. Somos atraídos, mas elas têm um efeito nocivo na nossa vida, na nossa sociedade. Por isso, para curar a tristeza, seja um portador de boas notícias, seja um transmissor de boas notícias, seja um captador de boas notícias. Os anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus, diz: eis que vos trago novas de grande alegria. É que nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. De todas esses passos para vencer a tristeza: boa alimentação, sono de qualidade, mobilidade, palavra de Deus, lugar significativo, presença de Deus, atividades objetivas e boas notícias. Cristo é o clímax para vencer a tristeza. Quero orar com você nesse momento. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, ore comigo agora, recebendo a razão e a fonte de toda alegria, Cristo Jesus. Você pode orar comigo, convidando a Cristo nesse momento. Senhor, eu abro a porta do meu coração e peço que o Deus da alegria venha morar na minha vida. Cristo Jesus, o meu Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor se entregou por mim e eu quero me entregar completamente, totalmente ao Senhor, razão da minha vida e também a razão da minha alegria, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, compartilhe, se inscreva, deixe seu like e esteja nos acompanhando em nome de Jesus. Um forte abraço.